Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que maravilha! Nós estamos aqui para a nossa última aula desse trimestre do ano de 2025, é o terceiro trimestre, né? E a nossa lição de hoje, a última lição do trimestre, é a lição de número 13, desse domingo 14 de setembro. Eu quero parabenizar você que assistiu todas as aulas, que nos seguiu nessa jornada especial, né? Prometendo a você que no próximo trimestre nós vamos estar estudando outro tema fascinante da palavra de Deus para a edificação espiritual das nossas vidas. Vamos à nossa aula? A nossa aula de hoje fala do último fruto desse avivamento tão famoso que foi o avivamento no Carmelo, avivamento do profeta Elias contra os profetas de Baal. Lição de número 13, dinâmica espiritual. Está aí as leituras diárias. E a leitura bíblica em classe está nos dois versículos, 45 e 46 de 1 Reis 18. Eu quero destacar o 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, cingiu Elias os lombos de Elias e ele correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. A velocidade que o avivamento deu a Elias, ao ponto dele correr mais rápido que a carruagem de Acabe. Vamos então. O contexto do Monte Carmelo nos revela o poder transformador de um verdadeiro avivamento promovido por Deus. Após o fogo do céu consumir o sacrifício no altar e o povo reconhecer o Senhor como único Deus, Elias continua sua jornada de fé, experimentando uma capacitação sobrenatural. Esse versículo destaca a dinâmica, a velocidade, a ação provocada pelo Espírito Santo na vida daqueles que cumprem o propósito de Deus, impulsionando-os a se moverem de maneira extraordinária. Neste estudo analisaremos como o Espírito promove movimento, energia, propósito na igreja, sendo um dos frutos evidentes do avivamento. Escute o que significa isso. Avivamento traz movimento, traz dinâmica. Ninguém vai ser avivado e ficar parado. Ninguém vai ficar imóvel diante do mover do Espírito Santo em um avivamento. Vai haver dinâmica, vai haver uma impulsão, vai haver um mover tremendo de Deus na vida daquelas pessoas que são avivadas. Primeiro, olha, sem avivamento não há dinâmica espiritual. A ausência do avivamento gera estagnação e imobilismo, tanto individual quanto coletivo. Veja bem, muitos lugares estão apenas administrando a crise. Sem avivamento, nós flagramos Acabe querendo administrar a crise, não solucioná-la, enquanto Deus quer resolvê-la. Igrejas sem avivamento vão administrando a estagnação, a acomodação dos crentes, o imobilismo, o mundanismo, vão apenas administrando a derrota, o fracasso, do esfriamento, da apostasia, da perda de crentes, da perda de propósito, tem nome de quem vive, mas está morto. Avivamento não administra derrota, fracasso. Avivamento muda a história. Laodiceia e sua riqueza. Sem avivamento, nos apegamos às coisas terrenas, materiais, achando que são indícios da bênção de Deus. Deus ordena compra colírio, ouro e vestes brancas. Ou seja, tem muitas igrejas, muitas pessoas pensando que estão ricas, que estão abençoadas por causa de um carro novo, uma casa nova, por causa de um telefone novo, por causa de uma roupa nova, por causa de um momento especial que ele está tendo, só que ele não está vivendo a dinâmica do Espírito Santo. Ele está preso dentro de facilidades, comodidades, né? E aí o que a gente aprende aqui de forma prática?
Uma igreja sem avivamento torna-se irrelevante. Ela precisa urgentemente de um derramado espírito para voltar ao propósito missionário e à vivência da santidade. Efésios 5,14 diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia! Sem avivamento, os crentes se movem como sonâmbulos. Os crentes se movem num automático. Os crentes se movem de acordo com a realidade ali. Se me empurrarem para cá, eu vou. Se me empurrar, não há uma dinâmica. Não há uma energia para tomar caminhos novos, para tomar estratégias novas, para fazer uma nova pescaria, para tentar de novo. Sabe, muitos estão lavando as redes e vão embora. Mas quando o avivamento chega, a dinâmica do Espírito em um avivamento. Olha, a mão do Senhor veio sobre Elias. Quando o avivamento chega, é marcado por um mover dinâmico do Espírito Santo. A palavra poder no original grego é dunamis, que quer dizer dinamite ou dínamo, energia, é produção de energia, capacitando, direcionando seus servos de maneira sobrenatural. A dinâmica espiritual não é apenas movimento físico, mas transformação interior, poder para fazer a obra de Deus. No caso de Elias, a mão do Senhor o impulsionou além de sua capacidade humana. Presta bem atenção aqui. A dinâmica do Espírito é fazer os crentes, a igreja, se mover na energia, no poder do Espírito Santo. Você vai fazer mais em menos tempo. Você vai produzir mais sem mais esforço, com menos esforço. Sabe, é Deus te dando respaldo, é Deus te dando uma dinâmica que produz. O que acontece na maioria das igrejas hoje? É um movimento sem resultados. Sabe, uma pessoa se dirige para a porta. Eu vi uma vez essa ilustração. Presta atenção. A pessoa se move em direção à porta que está trancada. Chega perto da porta, ela fica gesticulando, sapateando e dando rodadas, mas não pega na maçaneta. Não gira a maçaneta. O que acontece? A porta não abre. Porque ele está fazendo muito movimento, mas não há dinâmica, não há progressão, não há resultados. A energia é desperdiçada. Tem gente assim na igreja, é muita gente rodando, sapateando, caindo, mas está produzindo o quê? Está gerando o quê no reino de Deus isso? Nada. A maioria dos movimentos supostamente espirituais não produzem absolutamente nada no reino de Deus. Agora, se a pessoa vai para a porta, volta lá naquela ilustração, se a pessoa vai para a porta com passos firmes, chegando perto da porta, ele estende a mão, pega na maçaneta, gira e puxa a porta abre. Ele não desperdiçou nem um pouco da energia, ele usou o poder, a habilidade, a energia para abrir a porta. Essa é a diferença entre movimento vazio e o movimento da dinâmica do Espírito. Produz resultados tremendamente. Olha só. Essa dinâmica fala de fortaleza sobrenatural. A dinâmica espiritual traz vigor e força que o humano por si só não possui. Elias correu aproximadamente 25 quilômetros até Jezreel. 25 quilômetros, isso é uma maratona, né? E não só ele correu esse tempo todo, essa distância enorme, ele correu mais rápido do que Acabe. Isso simboliza como o avivamento capacita a igreja a realizar o impossível.
Aí a gente lembra que Jesus disse: vós fareis obras maiores do que as que eu faço. Porque a igreja vai se utilizar das ferramentas modernas, dos utensílios modernos, e com uma unção renovada, ela vai alcançar os limites da terra. Vamos mandar o evangelho para outros planetas, para outras galáxias, para outras culturas, alcançar o impossível para a glória do nome de Jesus. Olha, essa dinâmica do avivamento vai fazer você caminhar por anos e anos e anos, até a tua partida desse plano físico. Você vai estar servindo a Deus na mesma inteireza, na mesma atividade. Essa semana eu vi a pregação do pastor Silmar Coelho, que está com, eu acho que ele está com mais de 70 anos, se eu não me engano, pregando com um vigor, com uma alegria. E alguém disse: pastor, quando é que o senhor vai parar de pregar? Ele disse: quando me pararem de convidar, sabe? Quando me impedirem de ir para o púlpito. Ele foi pastorear a igreja na velhice, porque ele disse: porque eu gosto de pregar, eu quero pregar, eu amo pregar. Isso é dinâmica do Espírito Santo. Não há nada que venha, meu irmão, te bloquear, nem o cansaço, nem as decepções, nem as barreiras. Elias correu 25 quilômetros, e quando pensarem que ele vai parar, ele ainda estará na estrada pregando o evangelho do Senhor. Vamos aqui, gente. Dinâmica é capacitação para a liderança. Elias, no poder do Espírito, não apenas correu à frente de Acabe, mas demonstrou que o despertar espiritual coloca servos de Deus em destaque para guiar o povo. O Espírito Santo equipa a igreja para influenciar a sua geração. Aleluia! Deus vai lhe colocar como cabeça e não cauda. Deus vai colocar a sua igreja à frente da sociedade, brilhando, liderando, direcionando. É por aqui o caminho da vitória, o caminho da bênção, o caminho da resposta de Deus. É aonde a igreja está, né? E olha, por último aqui, olha, a urgência no cumprimento da missão. Quando o Espírito Santo se move, a igreja sente a urgência de cumprir o chamado, levando o evangelho com velocidade e intrepidez. Elias não hesitou, ele foi impulsionado a se movimentar rapidamente. Quando o poder de Deus se manifesta na igreja, há uma rapidez, há uma urgência, há uma velocidade como nós respondemos à ação de Deus. Você já viu corrida de Fórmula 1? Quando o carro entra no pit stop, na parada rápida, pit stop é parada rápida, ele tem que trocar os 4 pneus, tem que reabastecer de combustível, limpam a viseira do piloto e ele tem que partir no menor tempo possível. Assim é a igreja. A igreja tem uns pit stop. A igreja tem uns seminários, uns retiros, onde ela vai se reabastecer, se realimentar, mas tem que ser rápido, tem que ser urgente. Você não pode parar por um ano, você não pode parar por 30 dias, você não pode... É segundos, são minutos, apenas um dia para recarregar a bateria e voltar ao meu posto, à torre de vigia, no alto da muralha, para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja experimenta o avivamento, ela passa a operar com o poder divino, vendo milagres, conversões e um fervor incomum para cumprir a sua missão. Porque Zacarias diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A igreja se move no avivamento. Elias cingiu os lombos e correu. No avivamento, a igreja deixa a passividade e começa a se movimentar, né? Esse movimento é poderoso, transformador, traz edificação, traz impacto para o mundo, né?
é correr além de Acabe. O avivamento resgata o propósito da igreja, né? Nós somos um povo enviado, nós somos um povo chamado para fazer a missão, não para ser vitrine religiosa, não para fazer aglomeração em algum endereço da cidade. Nós somos um povo enviado para fazer a diferença aonde você estiver, né? Num avivamento, a igreja age com propósito e foco. Elias estava direcionado a Jezreel e foi e alcançou aquela cidade. Um avivamento vai trazer impacto para a sociedade, né? E vai acelerar o cumprimento da obra. Pensa nisso, gente. Olha só, uma igreja avivada não fica estática. Ela se move constantemente em unidade, pregação e transformação social. Somos chamados a vestir nossas vestes espirituais e entrar no campo da colheita que já está pronto. Jesus disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande. Eita Deus do céu, olha só aqui. Deixa eu marcar aqui, ó. Para que o Senhor mande. Mande. Esse mande aqui, no original grego, é expulse de dentro das casas, expulse de dentro dos templos, expulse diante das comunidades, para que eles vão e preguem o evangelho a toda a criatura. Meus queridos e amados, esta é a última palavra do nosso trimestre, mas eu quero derramar na sua vida essa palavra. Seja dinâmico, seja altruísta, sabe? Seja movimentado pelo Espírito Santo, olha, soprado pelo sopro de Deus, para ganhar vidas, para discipular novos convertidos, para fazer a sua igreja crescer ao lado do seu pastor. Receba esta palavra e seja desatado no mundo espiritual. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por essas 13 lições que estudamos a cada domingo. Que essas palavras não se percam no vento, mas que ela encontre corações e possa acender uma chama, acender um fervor, acender um avivamento e nós possamos ver dinâmica, Senhor, o mover do teu espírito, rodas entre rodas, até debaixo do querubim. Assim seja com cada um dos teus filhos, salvando os familiares, mobilizando a igreja, mudando a geração e alcançando toda a nação para a glória do nome de Jesus. Nós oramos, crendo, te agradecemos. Amém, amém. Mais uma vez, parabéns pelo terceiro trimestre da Escola Bíblica Pão da Vida São Paulo. Até o nosso próximo trimestre, a nossa próxima revista. Deus abençoe a todos.